Então, pessoal, eu estou aqui hoje com uma pessoa que eu admiro muito, que eu já conheci há muitos e muitos anos atrás. Estávamos agora mesmo falando que nós nos conhecemos quando o Chico tinha seus 20 anos, eu devia ter os meus 26, 27 no Rio de Janeiro, numa época do Rio de Janeiro que era uma época muito criativa, muito gostosa do Rio de Janeiro, em termos de criatividade política, tudo rolava de uma maneira muito forte, né, Chico? Então, eu estou aqui com o Chico Dias, que é ator, que é artista plástico, que é diretor, que é amigão da minha companheira desde aquela época, que nos introduziu como amigos. Então, obrigado, Chico, pela sua disponibilidade aí. Mas, Chico, eu Imagina. estou lembrando de uma coisa, vou trazer um pouco para o meu lado do meu trabalho também, e aí a Claro. gente vai discutindo, porque tem coisas muito paralelas, muito próximas, né? É o seguinte, eu me lembro, quando você tinha lá os seus 20 anos e eu os meus 26, uma coisa que eu achava muito bonito em você, que você fazia com muita beleza e muita perfeição, era a capoeira. Eu me lembro que você era um capoeirista clássico, assim, você tinha uma beleza na sua dança da capoeira, né? E eu não sei se você ainda pratica um pouco ou se a capoeira está na sua vida ainda, talvez não com tanta intensidade como estava na época, né? Mas a minha pergunta é assim, Chico, a capoeira foi importante para você no sentido assim de você enfrentar a vida, de você fazer suas coisas e tal? Rapaz, que você me emociona ao me relembrar da capoeira na minha vida. É uma bela pergunta e eu acho que é um fator constitutivo, não só na questão do Chico adulto, mas também na questão do Chico ator, artista, né? Eu acho que na verdade, eu fiz quase 15 anos de capoeira. Eu cheguei na corda verde, com Camisinha, que era um grupo que tinha uma graduação diferenciada. Dali, só faltavam umas 2 cordas para eu me formar. Então, eu vivi intensamente uns 15 anos de capoeira com o grupo do Camisa. E eu te confesso que aquilo contribuiu demais na minha questão, não só na compleição física, mas também na questão do ator, né? Na questão de palco, o tempo de contracenar, o diálogo silencioso que se impõe, a interação com o outro que a capoeira proporciona, a questão de você alertar o outro, esquivar-se do outro, complementar o outro, sob um símbolo da dança e da música, é uma coisa muito abençoada, né? É uma experiência muito interessante. Claro, a capacidade física, o preparo físico, o trabalho de grupo coletivo que uma roda e um treino exigem. Então, tudo isso meio que me formou. Eu fazia arquitetura, eu me lembro que eu fazia arquitetura, era do Manhas e Manias, que também tinha uma linguagem circense, acrobática, mas a capoeira era a base e raiz de tudo isso, né? Então, eu agradeço muito e vejo, sim, o valor que a capoeira teve nessa capacidade de me agregar ao grupo e a capacidade do diálogo silencioso que, num palco, é necessário, assim como no cinema também, né? E a questão do respeito, a questão da mística, a questão da disciplina do treino, eram 3 horas diárias de treino, na época mais que eu me dediquei mais, né? E a proximidade do lúdico com a briga, com o marcial, do perigo, da queda, do trauma, mas também o teatro e a encenação que existe em torno disso tudo. É fascinante, é um universo realmente fascinante. Porque é uma evolução psicológica, física e emocional, né? A prática da capoeira. Eu me lembro que o Roberto Freire, um psiquiatra da nossa época, que fez muitos trabalhos no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo também, pessoa que eu gostava muito, ele usava a capoeira durante um período que era o método dele de trabalho, né? E a capoeira Olha, fazia parte para todos os pacientes, né, dos grupos terapêuticos, a capoeira fazia parte
das descobertas, da conscientização, do avanço corporal e emocional e tudo. Então, eu acho que a sua experiência talvez tenha sido bastante marcante na tua vida, através da capoeira, certo? Sim, e a questão da confiança, da autoconfiança também, né? Reza a lenda que capoeirista não cai, ele escorrega no máximo, né? E uma coisa que eu estava também lendo que pode contribuir, Rubens, é a questão da separação entre espiritual e corpóreo físico. Cada vez mais eu vejo que o espírito está no corpóreo, no físico, né? A capoeira é uma prova disso. Não temos como diferenciar mais o espiritual elevado, profundo, interno e o físico, epidérmico, exterior e na vida real. O corpo é extremamente espiritualizado. O corpo é o espírito, na verdade, né? O corpo é a manifestação do espírito. E a capoeira é uma síntese e exemplo disso, eu E acho. aí, Chico, depois que você passou pelo Manhas e Manias, que foi aquele grupo pelo qual eu me apaixonei também, que foi um grupo delicioso naquela época, né? A vida continuou e você continuou no teatro e pôs o pé no cinema e tal, bastante fortemente, né? Sim, Então, voltando para esses aspectos, eu lembrei aqui um último espetáculo que eu assisti que você fez foi A Lua que Veio da Ásia. É isso, né? A Lua que Veio isso, da Ásia, que isso. foi um, que foi um espetáculo durante a pandemia, um espetáculo online, pelo menos o que eu assisti. Tá? Isso. Eu havia feito ele em 2011 nas capitais brasileiras, Ah, calei, e quando veio a pandemia, o texto falava muito de confinamento, de loucura. Então, eu retomei, remontei e trouxe para Portugal no Festival de Almada e me apresentei online em vários lugares, né? não, então para mim foi um espetáculo bem importante de assistir durante esse período da pandemia, especialmente pelo que você está dizendo mesmo, que falava de confinamento e falava de enlouquecimento, ou pelo menos dos limites da consciência, até onde a gente pode ir, não pode ir, até onde a gente vai, não vai. E o teatro permite uma expansão de consciência enorme, né? Isso. Então, o que que um ator aprende quando faz um espetáculo desse? Quando ele se permite expandir a consciência dessa forma, teatral mesmo, né? É uma bela pergunta, Rubens. É importante primeiro dizer, o Campos de Carvalho é um autor pouco conhecido, que deveria ser mais divulgado. O raciocínio dele é o nosso surrealista, né, dos anos 50, 60, pouco conhecido. É, também é importante dizer que eu só montei um monólogo porque o tema era basicamente a solidão. Né? Era uma discussão sobre a solidão, sobre a decodificação de um mundo interno e de um mundo exterior. O que é estar livre, o que é estar preso, o que te agrilhoa, o que te prende, o que te solta. E então, essa proposta, esse texto é brilhante. A Lua Vendásia é um texto brilhante nesse sentido. Então, eu me propus a discutir a solidão, me propus a discutir loucura, me propus a discutir saídas para tal, né? Porque o homem confinado no espaço, um homem confinado no tempo e o homem confinado no corpo, ele procura saídas, e essas saídas, a meu ver, são pela narrativa, pela escrita, pela representação, pela memória ou pelo afeto, ou pelo amor. Na pandemia, isso ficou muito potencializado, né? Como é que você reage a um confinamento. E o confinamento é metafórico também, né? A vida da gente é uma espécie de confinamento, é uma prisão, se não soubermos lidar de forma expandida, como você usou o termo, de forma futura, assim, maior, né? O artista tem muito essa função de tentar expandir para si e para os seus semelhantes o significado da vida, dos pequenos gestos, né? Nesse sentido, é importante dizer também que o artista tem essa função da emissão de símbolos, de códigos, para serem vistos pelos semelhantes, e nessa interação entre emissor e receptor,
haver uma expansão de universo para todos, né? Isso é importante a gente dizer. O texto falava muito disso, A Lua Vem da Ásia. Tanto que ele está dentro de um hotel para escrever suas memórias. Aos poucos ele vê que tem grades, os garçons usam branco, lhe dão injeções, ele não está num hotel, ele está num manicômio. Segundo ato, ele foge e ele se percebe que lá fora a loucura é muito maior do que aqui dentro. A vida real, a vida externa. Então, coloca-se essa discussão, né? O que está fora, o que está dentro, o que é liberdade, o que não é liberdade, o que prende a alma da pessoa, o que prende a pessoa, quais são os, né, ditames da sociedade que nos prendem, quais são as possibilidades que nos soltam. A loucura é possível, a loucura é favorável, o desequilíbrio é interessante, o risco não é extremamente educador. É um texto muito bom, Rubens, é um texto que todos deviam ler. E eu também te confesso, e vou te passar depois o link, durante a pandemia, eu fiz um longa-metragem chamado Diário Dentro da Noite, em que eu juntei o meu confinamento com o confinamento do personagem. Então, misturei Chico com o Astrogildo. É isso aí que eu estava pensando. Como é que isso mexeu com a tua vida pessoal mesmo, né? Cara, Exatamente. eu fiz um longa-metragem, eu fiquei trancado com uma câmera, eu mesmo filmei tudo nas madrugadas, nas angústias, nas doenças, na cozinha, no aquecimento, e os ensaios da Lua Vem da Ásia dentro do meu apartamento. Peguei quase 18 horas, transformei numa hora e meia, e estou mostrando em alguns festivais. É uma autoficção, né? É uma ficção pessoal, é um filme muito louco, é um ensaio, na verdade, mas é exatamente sobre essa questão que você está propondo falar, o Diário Dentro da Noite, que é uma frase do Campos de Carvalho. Eu vou te mandar o link do filme. Manda sim. Quer dizer, pô, a arte vai te ajudando a você se entender, a você se descobrir. Né? Fundamentalmente, desde sempre, quando eu me dei como adulto no Rio de Janeiro, tendo vindo do Peru, do México, da Costa Rica, dos Estados Unidos, filho de paraguaio, 6 irmãos, com muita fé, muita autoestima fortalecida, eu via muito que eu teria que experimentar muito para aprender. Eu não tinha uma escola ou uma família no Rio de Janeiro, tudo seria meio tateando e decodificando a partir das minhas próprias experiências, né? Eu acho que isso me levou a ser ator, artista, porque também vínhamos de uma fase pesada da ditadura, eu vi amigos do meu irmão se escondendo, alguns morrendo, e a discussão de política, esquerda, direita, trotskismo, libelulismo, eram umas coisas do DCE, da universidade, muito pesadas. E passou aquela turma, como dizia o Hamilton Vaz Pereira, que dança, que canta, que ri, coloridos, e me parecia mais inteligente para a época essa questão da fuga. Chamavam de alienados, mas alienação naquela época era muito interessante ser alienado, porque era uma fuga perante a realidade que era tão pesada, tão crua, tão dura, a questão da ditadura, né? Então, para te responder, a partir daí, sim, a arte, claro, através de tentar entender o mundo, dar significação ao mundo, ou a significação à minha idade, eu vou mudando de idade, a significação vai mudando, o mundo também está mudando, é através dos personagens, dos espetáculos e das pinturas, agora, hoje em dia, porque há que se procurar uma forma de entendimento, né? Então, a arte realmente, para mim, não só uma forma de me entender, mas como de mostrar para os semelhantes como é que eu estou vibrando, como é que a sociedade está vibrando. É importante estar atento, né, ao coletivo, aos nossos semelhantes, aos nossos... Ô, Chico, eu tenho falado ultimamente muito sobre essa questão do outro, o quanto que o outro é importante na vida da gente. As pessoas esquecem isso. O outro é a coisa mais importante que tem na vida da gente desde que a gente foi concebido. Porque se não for o outro, não existimos. E o outro passa a ser constantemente importante na vida da gente e vai transformando a nossa identidade o tempo inteiro. A nossa identidade é um processo em transformação. O tempo inteiro a gente vai mudando, não é? Vai acrescentando coisas à nossa identidade, vai tirando coisas da nossa identidade.
é uma flutuação constante, identitária de uma pessoa com o mundo. E isso depende do outro. Eu estou totalmente com você. Quer dizer, o contato com o outro é absolutamente fundamental para que a gente possa existir. Sem o outro não tem existência. É fundamental o que você está dizendo, Rubens. Fundamental, porque. E a gente tem que se cuidar. Nós, como artistas, também temos essa tendência ao ego, à vaidade, mas é a questão da complementação, do entendimento do mundo através do outro, da visão do outro, e ainda mais numa sociedade que está indo numa direção. Selfies, internets, nichos, né? As coisas são mais, a visão é mais reduzida. Um futuro egocentrado, de egocentrismos, né? Individualistas. A gente tem que voltar a ter uma cultura do outro, do cultivo do outro. Da comunidade. Tem uma psicanalista francesa aí que escreveu um livro que eu acho brilhante, chama-se O Eu Soberano. O que ela quer dizer com isso? Que o eu ganhou características de imperador, ganhou características de ser um rei, um soberano, acima de tudo e qualquer coisa, colocando tudo que existe à sua volta como discípulo, como coisa complementar, e não como troca, não como presença, não como existência. Então, o mundo, hoje em dia, se transformou muito num mundo em que o eu passa a ocupar um lugar de imperador, um lugar de soberano, sabe? Sou eu e mais ninguém. Sou eu acima de tudo, sabe? Quase que sou Deus acima de tudo, é uma coisa meio assim. Mas você acredita isso a quê? Como é que nós, em termos civilizacionais, chegamos a isso, né? Eu fico pensando quais são o que direcionou as civilizações, as culturas. Claro que temos várias diferenças. Quer dizer, a questão indígena não é bem assim. Uma aldeia, uma tribo, o eu, entendeu? Mas são chamados de primitivos, não sei o quê, originários. Mas nas civilizações mais modernas, eu fico pensando o que levou a isso, né? O que levou a questão do consumo, a questão da autoimagem, o que levou o homem, em termos civilizacionais, a preponderar tanto o eu, né? Você, como psicanalista, deve saber melhor. Eu fico me perguntando onde fomos, por que fomos dar nisso, né? O que levou a gente aí? Olha, tem várias explicações a respeito disso, sociológicas, humanísticas, psicológicas, tem várias explicações. Mas você lembra de uma declaração daquele pintor, artista plástico norte-americano, que, pena que me fugiu o nome dele completamente agora, mas talvez você vai se lembrar. Ele disse uma frase muito forte. Ele disse que todo mundo um dia terá 15 minutos de Fama. sucesso, de fama. É o Andy Warhol. Andy Warhol. Então, isso, sei lá, isso deve fazer uns 30, 40 anos atrás, pelo menos, quando ele disse isso. Quando a sociedade moderna, digamos moderna, começou a entrar num espaço, especialmente com a influência norte-americana, né, de competição, de você ter que ser o mérito, você tem que ser o melhor, você tem que ser o maior em detrimento de todos os outros. Você tem que ganhar, sabe? A própria história da Nike, a Nike é aquela que está acima de qualquer suspeita, entendeu? Então, todo o resto fica para baixo. Então, a competição superou a cooperação. Você precisa ganhar, você precisa ser o número um. E, para isso, você tem que eliminar os outros. Você tem que eliminar... Isso é desesperador, né? Porque se um ganha, 99% perdem. Você já elimina a grande maioria, porque você tem que ser singular, único e vencedor. E aí tem a imagem da superioridade, que é terrível, né? Terrível. E não só entre pessoas, mas entre povos, né? Não só entre povos, mas entre raças, não só entre raças, mas em gênero. Aí começa a ver ser humano. Então, aí começa esse espaço de oposição absoluta. Eu existo e os outros não.
ou você entra na minha turma, ou que é uma coisa tipicamente fascista, da época em que o fascismo começou, não é? Da época dos imperadores fascistas, etc., que não incluíam e não queriam diálogo. É assim e ponto. Muito do que aconteceu nesses últimos 4 anos, pelo menos aqui no Brasil, uma tentativa de imposição desse absoluto, né? Eu e só eu domino, não é? E isso é certamente similar, né, com outros países onde o fascismo imperou, onde o nazismo imperou, que são sistemas, né, muito rígidos de eliminação do outro, para mim, com medo. O medo da diversidade, o medo das diferenças, o medo de se relacionar com aquilo que é diferente. Pô, é impressionante isso. Mas a minha pergunta a você, Rubens, é se isso não é uma natureza humana, os pequenos grupos os que se defendem, as pequenas tribos, os pequenos interesses, se isso não é uma forma de aglutinação e procedimento basicamente humano, que cristaliza em todos os setores, em todos os países, mas será que o humano não é assim, ó, eu me junto com você, com mais aquele, e a gente vai tentar defender e ser diferente, ser mais forte? Isso nas corporações, isso nos clubes, isso nas agremiações, isso nos governos, isso nos povos. Eu só não vejo isso nos indígenas. Claro que de tribo para tribo, sim, mas dentro de um coletivo indígena, você... Quer dizer, pode até ver também, eu não conheço, né? Mas eu fico achando que isso é uma forma de proceder e de comportamento inatamente humano. Não sei, eu pergunto. Eu acho que sim, eu acho que você tem toda a razão, Chico. Só pode ser humano, né? É absolutamente humano. Mas a diferença existe uma diferença, que é a seguinte: é humano, sim, tá? Mas é muito mais humano, ou é somente humano, se eu não elimino o diferente. Passa a ser desumano se eu elimino o diferente. Claro. Aí exatamente. Então, pô, o fato de você ser egoísta, querer estar no seu grupo, achar que o seu grupo é o lugar melhor do mundo, etc. Legal, é o lugar melhor do mundo. Mas isso não quer dizer que é o único lugar melhor do mundo. Existem outros lugares que são bacanas também. E que você, no mínimo, precisa ter o interesse de querer conhecer o que tem de diferente. Isso é humano para mim. Se elimina o outro, para mim, só pode ser desumano. Você tocou no assunto, é a tentativa de eliminação e de não aceitação que existe a diferença, né? Terrível. Então, exatamente. O que a gente está mais aprendendo hoje em dia, você falou dos indígenas, que eu também admiro profundamente, com quem eu tenho tido mais contato profundamente, etc. Os indígenas, eles são uma civilização diferente da nossa, mas são humanos. São humanos, tá? Mas são civilizações diferentes da nossa. Os africanos, os afrodescendentes, os brasileiros negros, tem diferença? Tem diferença, claro que tem diferença, mas são tão humanos quanto nós, quer dizer, não tem a superioridade, a supremacia branca, é esse absurdo da colonização que aconteceu e que destruiu povos indígenas em todas as Américas, toda a América, norte a sul, né? Destruiu o povo indígena, destruiu o povo negro, enfim, a supremacia branca é aquela que elimina o outro, em vez de incluir e lidar com as diferenças. Pô. Você, como artista, você sabe como é importante a diferença, que é na diferença que a gente aprende, não é? Sem dúvida. Mas também temos que ver os tempos, né? Como os tempos, ou o final dos tempos, tem alterado essa substância humana, né? Como eu falei naquela entrevista, qualquer espécie
com espaço reduzido, ela se torna violenta, né, Rubens? Qualquer rato, um gato, um leão, uma girafa, se você tem o seu espaço vital reduzido, você se torna violento. Nós estamos vivendo uma redução de espaço vital do homem ou da espécie no mundo inteiro. O próprio planeta está condicionado a um fim, né? Estamos, entre aspas, terminais. E isso causa uma sensação de acuidade não, de restrição, que torna potencialmente o ser humano mais violento. Nós estamos acuados, nós estamos sem futuro, nós estamos sem espaço de crescimento, as gerações estão numa concorrência muito louca, a internet oprime o mais. Então, eu só estou falando isso porque o pouco espaço, o espaço exíguo, faz com que as pessoas potencializem suas violências, sua competição, porque eles querem agarrar. O pouco espaço que tem vai ser meu. Então, é uma idade do planeta Terra que também está provocando uma perplexidade e uma orfandade de futuro. Nós não estamos conseguindo ver ao longe. A tal da esperança, ela é uma coisa exígua, a não ser que se descubra uma forma nova de acomodar a nossa existência e dos semelhantes desse planeta, mas a impressão que tenho, e também a internet reduziu o planeta a um planeta muito menor, né? Então, eu só queria fazer essa observação, que os novos tempos é que estão empurrando a espécie a uma gritaria, a uma violência exacerbada por causa dessa sensação de terminal, né? Ciclo terminal. Não sei se isso contribui com a discussão, mas a sensação de que o horizonte está muito curto deixa a gente um pouco com o fôlego mais curto também, sabe? Não, eu concordo com você, mas só queria acrescentar uma coisa, Chico. Eu não acho que é o espaço pequeno que cria essa situação. Eu acho que é a ameaça ao espaço pequeno. Porque se você tem lá aquela tribo pequena lá que está vivendo tranquilamente, sem ameaça, não tem guerra. Estão lá vivendo. Agora, se existe uma ameaça, uma tentativa de conquista do território do menor, começa a ameaçar a existência daquele... Aí sim, eu acho que a guerra começa. Eu acho que a gente pode existir em espaço pequeno, espaço grande. Olha, pega um exemplo aí seu, quando você viveu a pandemia, que você ficou extremamente criativo, o seu espaço cresceu bastante, até a internet te proporcionou dar o seu recado para o mundo. Sim, boa. Você deve ter tido respostas das pessoas que te assistiram, com as quais você provocou, as quais você deu o recado, né? Como a mim, por exemplo, né? Essa é uma expansão enorme dentro de um espaço pequeno, pô. Isso é bem observado, mas a minha ideia, quando eu quis falar na questão da redução do espaço, é existencial mesmo. Quando você fala que vai trazer os pobres, incluir os pobres no orçamento, e uma classe média fica apavorada com a possibilidade dos pobres terem educação, os pobres poderem estudar, os pobres ocuparem o lugar da classe média, isso é medo de redução de espaço. Isso dá o ódio ao pobre, porque ele não pode educar, porque eles vão chegar perto. E nesse tipo de sentido também é que o fascismo e a violência é quando o espaço é pequeno, ou seja... Não, o espaço pequeno ameaçado, porque se houvesse uma cooperação entre todos, haveria um crescimento. Como existe competição, o cara fala assim, não, nós não queremos isso, porque esses caras vão competir com a gente, vão acabar ocupando o nosso lugar, vão tirar o nosso espaço e tal. Mas tiram mesmo. Se der oportunidade, tiram. Não, mas isso eu vou chegar até assim ser um pouco duro numa percepção que eu estou tendo do mundo hoje, tá? Que esta competição que você precisa eliminar o outro, sabe? Que não existe uma cooperação entre os povos, né? Então, essa competição se tornou uma competição perversa. Uma competição
entre aquele que se chama de bem, que é eliminar aquele que se chama de mal, entendeu? Porque a luta entre o bem e o mal se estabelece dessa forma. Aliás, tem um filme do cacete que eu gostei muito, Chico, não sei se assistiu, chama Armagedon. Você É um assistiu filme novo no cinema? no No cinema. cinema? É. Aqui no Brasil estreou, sei lá, 20 dias atrás, um mês. É com aquele ator que eu gosto muito, você também deve gostar, que é o Anthony Hopkins. É uma, Sim, muito. então, é uma história moderna nos Estados Unidos, né, de uma família de judeus, tá? E esse avô, Anthony Hopkins faz o avô, não vou dar spoiler, não, só vou trazer um Não. pouquinho a história, tá? E ele tem os filhos dele e tal, e esse avô fugiu da Europa na época do nazismo e tal, e migrou para os Estados Unidos, e lá ele constituiu essa família dele. O neto, os protagonistas são dois meninos, o neto dele e um amigo do neto. Esse menino estuda numa escola dos Estados Unidos, uma escola comum, onde o melhor amigo dele é um menino negro. Tá? E esse menino branco, judeu branco, né, ele gosta de pintar. O lance dele é desenhar e pintar e tal. Né? E aí ele faz uma aliança com esse menino negro, porque os dois começam a se interessar pelas mesmas coisas. Só que aí começa todo um processo assim de racismo, de não inclusão, mesmo a partir da família judaica, que foi a família perseguida e tal. Eles começam a ficar com medo desses relacionamentos do menino, devido às criancices que eles praticam na escola e tal, isso e aquilo. E aí o filme começa a desenrolar para uma profundidade muito grande de mostrar como que o bem e o mal vão afetando o crescimento dessas crianças. Tá? Interessante, interessante. É muito interessante, muito profundo, muito duro. O filme é duro, é forte, assim, muito interessante. Então, eu acho que ele representa, ele nos mostra muito aquilo que estamos vivendo hoje em dia. Essa competição arrasadora, essa competição que quer, onde o artista não tem espaço, é o que vimos aqui no Brasil nesses últimos 4 anos, onde vemos em vários lugares do mundo o primeiro a sofrer é o artista, porque é inútil, entre aspas, né? Sim, Porque sim, sim. produz uma coisa inútil, não é? Extremamente subjetiva, né? Extremamente subjetiva, pô. E eu posso te confessar que, por exemplo, durante a pandemia, eu retomei, eu gosto de pintar também, eu retomei a pintura, e foi um período altamente produtivo de pintura, de uma alegria enorme que surgiu dentro de mim, com as cores, com as imagens e tudo. Foi um período muito bacana em que eu vivi o meu confinamento com muita alegria, onde eu não me sentia de fato confinado, eu me sentia dentro de casa, com o meu espaço, onde eu podia ocupar ele do jeito que eu quisesse. E a pintura foi um desses, a escrita foi outro, conversar com os amigos via internet foi outro também, fazer trabalhos via internet também foi um outro espaço de descoberta bastante importante para mim nesse período. E psicologicamente só me alimentou. O meu corpo também se alimentou desse período todo, né? É, Então, fala. não, eu estou concordando com você, Rubens, porque a pandemia trouxe um lado bom, né? Vários valores foram questionados, Foi, desapegou-se de muita coisa, foi. prioridades foram para o devido lugar, relacionamentos se reacomodaram de uma forma mais real. Apesar do pânico, da perplexidade mundial, houve uma quebra de estrutura, uma sacudida na estrutura humana que teve seu lado benéfico também, né? Claro, deixando a tragédia do lado, mas houve um questionamento de valores e comportamentos que, a essa altura da história, foi interessante, a meu ver, né? Em certo aspecto. Pô, e você também surgiu com o Rei Lear. Rei Lear também é um personagem assim altamente complexo, né? Com seus altos e baixos, com seus enlouquecimentos, falta de limites, etc. Não é, não?
Foi. Eu recebi esse convite aqui de uma companhia portuguesa e eu fiquei muito honrado de poder trabalhar um texto como esse, apesar de eu ser bem mais novo que o Lear, mas teatro é teatro, né? Mas o abismo proposto para mim nessa altura da minha carreira foi muito, muito interessante. E, na verdade, o mote do diretor era mais sobre ingratidão filial. Ele queria discutir ingratidão filial através da peça do Rei Lear, que é uma discussão de poder e reinos, mas a gente fez um recorte sobre a ingratidão filial. Não só o Lear com suas filhas, e como o Gloucester com seus filhos. Então, havia dois trilhos para discutir essa questão da ingratidão filial e suas consequências e os seus entendimentos. Mas para mim foi sensacional. Ficamos 4 meses aqui em Lisboa, em Portugal, né, várias cidades, e me deparei com um texto dificílimo, mas queria levar para o Brasil, propus ao Sesc, mas não resultou, nada andou. Então, Mas quem sabe vai andar ainda. Eu vi uma fotografia sua de Rei Lear que eu fiquei apaixonado, uma fotografia maravilhosa, que era você bonita. completamente ali dentro do personagem, muito, Ah, muito bacana. era muito bonito Agora, aquilo. o Chico, você vê, durante a pandemia, as famílias, em geral, tiveram problemas gravíssimos de ingratidão familiar, de dificuldades de relacionamentos de pais com os filhos, que eram obrigados a conviver dentro do mesmo espaço e tal. Surgiram questões familiares muito fortes. Por quê? Porque foram obrigados a conviver, porra. Foram Interessante. obrigados a... Interessante, né? O núcleo da sociedade, a família, foi obrigada a conviver, e aí vieram do que somos constituídos, né? De que somos constituídos. É o que você Muito... falou. É o que você falou. Quando o espaço fica pequeno, a ameaça fica grande e as pessoas não conseguem cooperar, não conseguem conviver, pô, dentro daquele espaço. E a gente vê, pô, por exemplo, nas comunidades, nas favelas e tal, as pessoas vivem tudo apertadinho ali. E o espírito de cooperação numa comunidade, numa favela, é muito maior do que, digamos, uma família que viveu, foi obrigada a viver num período de crise dentro do mesmo espaço, pô. E é uma bela observação, guardadas as devidas necessidades de cada exemplo, mas é realmente a solidariedade numa favela e numa comunidade, a solidariedade é muito maior, a convivência, a suportabilidade é muito maior, né? Há uma educação histórica nesse sentido. Já em outras casas mais aquinhoadas, famílias mais aquinhoadas, é uma loucura. Outro dia aqui em Lisboa, eu fui ver O Medo Devora a Alma. É um filme do Fassbinder, em cima de um texto teatral da Alemanha lá atrás. E é a história de amor entre um árabe e uma alemã. E aqui foi montada também assim, mas é um português com uma, né, mantém o abismo social e de raça e toca exatamente nesse assunto. Um amor lindo entre um jovem árabe e uma senhora mais idosa, um amor lindo, como vai intoxicando e contaminando as diferentes órbitas sociais, e como essas diferentes órbitas sociais começam a boicotar a possibilidade daquele amor entre um árabe e um aqui português, um árabe e um alemão, e como a sociedade que é mesquinha no sentido da aceitação de um amor que era lindo. Só tocando porque tem a ver com esse Armagedon que você citou, tem um pouco a ver também com isso. E é muito contemporâneo, é uma discussão muito atual. E como dá ciclo, né? Nossa civilização que já passou pelo flower power, pelo desbunde, pelo amor total, pelo corpo nu, e pela libertação, pela utopia, de repente voltamos a questões, né, tão difíceis de lidar como a questão do preconceito, da xenofobia. É impressionante. É impressionante. Isso acontece em várias esferas. Eu não sei se também você teve a oportunidade de assistir um filme brasileiro que eu adorei, que chama-se Marte 1. Já ouviu falar? Vi. Que revela, dentro de uma família, né,
todas as dificuldades de aceitação das diferenças, pô, não é? De uma forma tão humana, né? Uma narrativa tão humana, né? Tão simplinha assim, Humano, profundíssimo. Eu adorei, sabe? Eu achei de uma qualidade impressionante. Mas, o Chico, deixa eu te perguntar uma coisa. Essa pintura aí atrás deve ser tua, não é não? É tudo meu. Aqui, se eu te der um 360, você tem muito quadro, cara, muito quadro. Faço isso o dia inteiro, todo dia, muito. Agora estou desenhando, porque não tem muita água. Então, essa aqui é uma que está andando, mas é mais no papel, no guache, na acrílica de papel, entendeu? E estou pensando numa exposição em abril aqui, já tem uma galeria. Então, eu estou preparando esses quadrinhos pequenos. Depois eu vou te mandar umas fotos. E essa coisa de significado, né? Porque sozinho, tem uma companheira aqui que está na casa dela, mas sozinho, no inverno, e para você preencher, você vai assim, é muito produtivo, é muito produtivo. Ah, você produz arte faz muitos anos já, pô. Talvez esteja se concretizando agora. Acho que você está dando uma qualidade diferente agora, ou você andou muito mais para frente na sua arte agora, né? E está chegando a hora de dar o recado, de mostrar para o mundo um pouco as coisas que você tem feito, né? Acho que é importante também nesse campo, não só no campo cultural ou no campo cinematográfico, mas também nesse campo da arte, né? Eu espero poder me organizar, porque tem uma metodologia para se inserir no mercado que eu desconheço. Então, eu apenas pinto e mostro assim nas redes, mas há um profissionalismo que eu preciso me ater, me preparar, porque tem muito material, cara, tem muito material, muito. Chico, então, Chiquinho, meu querido. Antes era Chiquinho, agora é Chico, pode voltar a ser Chiquinho. Já estamos. Uma alegria. Muito obrigado pela oportunidade de conversar com você. E marquemos sempre que possível outros. E estou te mandando agora o Diário Dentro da Noite para você ver. Tá bom. Abração. Obrigado pela sua disponibilidade. Imagina, uma honra, uma alegria. Dá um beijo grande, com o nariz vermelho de vinho, na mulher mais forte do mundo, Karina. Tá bom? Tá bom. Um beijo, querido. Tchau, tchau.